temos uma estratégia que é o Europa 2020. A Europa costuma, de tempos em tempos, definir algumas estratégias num horizonte temporal de cerca de 10 anos e define alguns objetivos. A última vez, antes de definir o Europa 2020, foi aquilo que se chamou Agenda de Lisboa, porque curiosamente foi numa reunião da Comissão Europeia em Lisboa, em 2003, penso eu, que foi uma agenda que visava que a Europa fosse a principal economia baseada em conhecimento a nível mundial, em 2010. Claro que, entretanto, surge a crise que nós todos sabemos que surgiu em 2007, 2008, que, de certa maneira, foi bastante forte na Europa e continua a ser bastante forte na Europa. Portanto, os objetivos não foram atingidos. A Europa definiu, entretanto, esta nova estratégia do Europa 2020. A estratégia do Europa tem 3 vetores essenciais. Portanto, aquilo que a estratégia pretende é que a Europa tenha um crescimento inteligente, um crescimento sustentável, um crescimento inclusivo. Esse último vetor do crescimento inclusivo é bastante importante no âmbito daquilo que é este fórum que está aqui. O crescimento inteligente é aquela ideia que estava na estratégia de Lisboa, que é desenvolver uma economia baseada no conhecimento e na inovação. Para compreender que a inovação é um vetor essencial, sobretudo numa altura em que o desemprego começa a mostrar dentro da Europa, é através da inovação que se vão criar produtos e serviços inovadores que darão origem a empresas e que criarão emprego e riqueza e que farão com que, através dos impostos, os Estados possam refinanciar todo o sistema. Por outro lado, o crescimento sustentável a nível europeu, que é uma preocupação muito importante dentro da Europa, questões como o clima, o ambiente, mas não só essas questões, mas também o facto de essas questões originarem soluções que sejam competitivas. Por exemplo, nós hoje na Europa, e Portugal em particular, estamos a fazer um grande investimento, ou fizemos um grande investimento em energia eólica. Só que o custo da energia eólica é bastante superior ao custo da energia pelos meios tradicionais, não tão amigos do ambiente. E é evidente que é necessário que alguém suporte isso, e esse custo é atribuído ao consumidor final. E vejam bem, as empresas, ao assegurarem esse custo adicional, tornam-se menos competitivas. Portanto, há que reequacionar toda essa questão a nível europeu. E o crescimento inclusivo. O crescimento inclusivo tem a ver com nós termos um crescimento, mas não termos um crescimento desequilibrado. Termos um crescimento, por um lado, que possamos tentar reduzir a distância que existe entre os ricos e os pobres e, por outro lado, também nós termos uma maior uniformidade em termos regionais. Há regiões que são muito ricas e há regiões também que são bastante pobres. A Europa definiu um conjunto de objetivos. O primeiro deles, 75% da população entre os 20 e 64 anos estar empregada. Por que é que isso é extremamente importante na Europa? Por uma questão demográfica. Quando vocês aqui no ainda uma pirâmide, se vocês olharem para a distribuição das idades populacionais, vocês vão encontrar uma pirâmide com mais gente na base. O Brasil é um país essencialmente jovem e menos gente no topo. Quando nós olhamos para essa distribuição em termos europeus, antigamente, por exemplo, em 1950 nós tínhamos uma pirâmide e agora estamos a nos aproximar a um cilindro. E alguns países a nível mundial estão a desenvolver-se no sentido inverso. Por exemplo, as previsões que há para países como, por exemplo, o Japão, dentro de algumas décadas, é terem a pirâmide invertida, ou seja, pouca gente na base e muita gente nas idades mais avançadas. Claro que isso traz um problema muito complicado, é que aquelas pessoas que estão na idade ativa, que estão a trabalhar, é que descontam e através dos seus impostos, é que os Estados conseguem financiar
o próprio funcionamento dos Estados, inclusive as próprias aposentadorias das pessoas que já não estão na idade ativa. Portanto, mas pior do que isso, se nós tivermos um fenômeno de desemprego, isso é problemático, porque significa que menos pessoas vão estar a contribuir para isso e, por outro lado, vão estar a receber também subsídios de desemprego. Portanto, começa a ser difícil os Estados terem uma política social minimamente justa. 3% do PIB do país investido em pesquisa, o cumprimento dos objetivos 20-20-20 ao nível do clima e da energia, a taxa de abandono escolar precoce inferior a 10%, isso é uma perda muito grande que existe hoje em dia, mesmo num país como Portugal, a taxa de abandono precoce. Observem que em Portugal, o ensino obrigatório vai até o 12º ano, ou seja, o ensino médio completo, e, portanto, quando nós falamos precoce, significa isso, significa que não concluíram esse 12º ano, 40% dos jovens com diploma superior, e uma redução em 20 milhões no número de pobres da Europa, que também existem. A Europa definiu 7 iniciativas emblemáticas. Eu iria aqui tentar destacar aquelas que são mais interessantes para aquilo que estamos a abordar aqui. Uma delas tem a ver com a juventude em movimento. A Europa, o programa Erasmus é um grande sucesso em termos europeus para a mobilidade de jovens universitários dentro do espaço europeu. No entanto, começa a haver agora aqui uma preocupação também com a mobilidade de pessoas ao nível dos empregos. Portanto, isso é algo que é importante. Por quê? Porque alguns países, por exemplo, Espanha, está com um desemprego enorme. É importante nós encontrarmos soluções para essas pessoas, por exemplo, poderem ir trabalhar para outros países onde haja emprego em determinadas áreas, como, por exemplo, a Alemanha. Portanto, essa mobilidade, o ideal seria combater os problemas dentro dos países para que as pessoas encontrassem dentro dos seus próprios países emprego, mas se elas, de fato, não tiverem emprego, é importante podermos encontrar uma solução para essas pessoas. Outro aspecto que é importante é a agenda para novas qualificações e novos empregos. O sistema de ensino muitas vezes não está preparado para formar as pessoas que as nossas empresas precisam. Por exemplo, Portugal, onde neste momento o emprego está a aumentar, muitas vezes os empresários queixam-se que querem contratar uma pessoa para a indústria do mobiliário, para a indústria têxtil, para outras indústrias, e por vezes não encontram pessoas devidamente qualificadas para essa área, porque muitas vezes as nossas universidades, por exemplo, querem formar pessoas para high-techs, altas tecnologias, não é? E, portanto, nós temos pessoas formadas nas nanotecnologias, pessoas formadas nas informação e comunicação, é importante ter, mas é importante vermos que há áreas, sobretudo quando são áreas onde o país tem uma indústria forte, é importante ter formação de pessoas nessas áreas. E, portanto, essa é uma preocupação que devemos ter. E termos também uma plataforma europeia contra a pobreza. Mas, passada essa introdução em termos de Europa, vamos pôr uma questão: por que razão é importante dispor de uma boa política de educação e treino vocacional ou profissional? Esta figura é tirada de um relatório europeu que tem a ver com os benefícios das VET. VET é Educação e Treino Vocacional. Para ter esse relatório de 2011, e essa figura, que eu acho particularmente interessante, vai nos classificar os benefícios econômicos e os benefícios sociais que nós poderemos encontrar através da educação e do treino vocacional. Sendo que esses benefícios estão ao micronível, portanto, nós podemos dizer que estão mais ao nível do indivíduo que faz essa formação,
Nos mesobenefícios, podemos dizer a nível intermédio, estão mais organizações que, porventura, contratam esse indivíduo ou de aspectos de inclusão desse indivíduo da sociedade, e a macrobenefícios, que tem mais a ver com aspectos de âmbito mais largo, tem a ver com a sociedade no seu todo, tem a ver com a economia no seu todo. Ao nível dos microbenefícios, ora bem, um indivíduo que tem uma formação profissional vai ter mais oportunidade de emprego. Isso parece evidente. Vai ter mais ganhos também. E também vai ter, ele até pode, porventura, já estar empregado e vai ter uma possibilidade de, através da formação que obtém, ter um desenvolvimento na sua carreira. Isso são benefícios essencialmente econômicos que podemos ter aqui. Relativamente aos aspectos sociais, dos benefícios sociais, o indivíduo vai ser um indivíduo mais satisfeito e mais motivado. Tem a sua formação profissional, ele tira partido da sua formação profissional, é alguém que se sente bastante melhor na sua vida pessoal. Ao nível intermédio, as empresas vão beneficiar por quê? Porque vão ter uma maior produtividade dos seus empregados. Em princípio, um empregado com formação é um empregado mais produtivo. E, por outro lado, isso vai ter como consequência que o desempenho das empresas vai melhorar. Significa isso que as empresas vão ter uma maior rentabilidade.